Apocalipse capítulo 17, verso 1, começa dizendo que veio um dos 7 anjos com as taças da ira de Deus e convida João a observar o julgamento de Babilônia, a grande meretriz. E assim como a antiga Babilônia, que nós estudamos na lição dessa semana, dependia do Éufrates, do rio Éufrates para sua existência, assim também a Babilônia dos tempos do fim dependerá dos poderes civis e políticos que são do mundo para impor seus planos e propósitos. E nós vemos aqui 2 grupos que são especificados como seduzidos pela Babilônia na crise final. Quais são esses grupos? Em primeiro lugar, esse primeiro grupo compreende os reis da terra. E em segundo lugar, o segundo grupo são aqueles que habitam na terra, todos os habitantes que estão espiritualmente embriagados com o vinho da imoralidade da Babilônia. Apocalipse capítulo 17, verso 2 e o verso 8. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Já estamos na penúltima lição do trimestre e esta lição tem como título Juízo sobre Babilônia. Definiremos 3 tópicos para comentar na lição desta semana. O primeiro assunto é a prostituta montada na besta. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a besta que ressuscita. E em terceiro lugar, as 7 cabeças da besta. Tudo bem? Vamos começar então com este primeiro assunto, a prostituta montada na besta escarlate, de Apocalipse 17, verso 3 até o verso 6. Enquanto a prostituta representa a união das religiões no tempo do fim, a besta simboliza a confederação mundial dos poderes políticos. Está muito claro isso. E a mulher sentada na besta, diz a Bíblia, que usará seu sistema religioso para dominar os poderes políticos durante a crise do fim dos tempos. Agora, embora Apocalipse capítulo 17 e os versos 3 até o verso 6 descrevem a Babilônia com vestes religiosas, na verdade, representa a união ilícita entre igreja e Estado. E ela está embriagada com o sangue dos santos que morreram por causa do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 6, 9. No entanto, está claro que está chegando a hora em que Deus julgará essa grande meretriz e vingará o sangue de seus servos fiéis em suas mãos. Apocalipse 17, 1 e o verso 19. E também nós vamos agora falar sobre o segundo assunto, a besta que ressuscita. Apocalipse 17, 6 ao 8. A besta escarlate é identificado em Apocalipse 17, 8 da seguinte maneira. Diz a que era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 8. Aqui refere-se claramente ao sistema papal. E a face era e não é e está por vir é uma paródia do nome divino Yahvé, aquele que era, diz a Bíblia, que é e há de vir, Apocalipse 4, 8. Também mostra que a besta passou pelas 3 fases de sua existência, passado, presente e futuro. E a fase era refere-se às suas atividades durante o período profético de 1260 dias de Apocalipse 13, 5. Em segundo lugar, é a fase Noé, verso número 3. Aqui se refere claramente à ferida mortal que ele recebeu em 1798. E em terceiro lugar, a fase está para emergir do abismo. Refere-se à cura de sua ferida mortal e seu engrandecimento. O terceiro assunto são as 7 cabeças da besta, de Apocalipse 17, 9 até o verso 11. Ao longo da história, a besta governou e foi ativa através de suas cabeças. O anjo explica a João que essas 7 cabeças são 7 montes, que realmente simbolizam 7 reis. Apocalipse 17, 9 e 10.
Esses 7 impérios sucessivos que dominaram o mundo ao longo da história estão muito claros na profecia e na história. O anjo também explica a João que 5 desses impérios mundiais caíram, e e o 7º ainda não estava ativo. Quais são os impérios que caíram? Nós vamos lembrar pouquinho na história. O primeiro é Egito, depois a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E em seguida vem o Império 1E, aquele que estava vigente naquele tempo, referindo-se ao Império Romano do tempo de João. E o 7º reino, que ainda não chegou, como diz a Bíblia, era uma manifestação ainda futura que surgiria após a queda do Império Romano. E a melhor interpretação é que a 7ª cabeça é a besta do mar de Apocalipse, capítulo 13, que nós já estudamos, que representa a igreja medieval, que encabeçaria um sistema de perseguição, o sistema papal. E ele aparecerá no cenário mundial durante o tempo do fim, importa seu sistema religioso apóstate aos habitantes da terra. E falando dos 10 reis, que significam 10 reinos, que compõem uma poderosa confederação de nações do mundo, que dará toda sua lealdade à besta, e isto durará, diz a Bíblia, pouco tempo, graças a Deus. Algumas aplicações ao final. Em primeiro lugar, apesar de estar ciente do que significa o papel dos líderes religiosos nesse grande conflito, Jesus sempre tratou com graça os representantes individualmente desses grupos. Lucas 6, 15, Jesus tratou com muito respeito. Em segundo lugar, o adversário de Deus levanta um povo no tempo de fim com uma aparência cristã, mas com um caráter que não é cristão. E esse fato nos chama a atenção porque todos os que seguem a Jesus não necessariamente seguem seu caráter. O orgulho e a rebelião podem levar a qualquer pessoa à destruição, embora pensemos que estamos seguindo a Deus. Então não é só aparência de piedade. Deus quer instaurar o reino de Deus no coração, para nós poder refletir seu caráter e refletir suas leis e sua vida sempre. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Dá-nos gozo e alegria estar de teu lado sempre, de tua palavra, para que aquele dia possamos estar em pé perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.